Me chamo Abraão, sou diácono da Assembleia de Deus em Belém, estado do Pará, e nós estamos em mais uma pré-aula da revista Edições CPAD, quarto trimestre de 2023, outubro, novembro e dezembro, que vem tratando sobre o livro de Ezequiel, e mais especificamente sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. A nossa lição de hoje tem como título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Só lembrando que a lição anterior teve como título Gog e Magog, um dia de juízo. Então, como estamos estudando sobre o livro de Ezequiel, estas lições têm uma sequência, seguindo do primeiro capítulo de Ezequiel até ao capítulo de hoje, que é o capítulo 37. O nosso texto áureo, que é um versículo que serve como base principal da nossa aula, ele se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 26. Diz assim: E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática diz assim: a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Ou seja, quando alguém é chamado para ser restaurado, essa chamada para a restauração está muito ligado, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Restauração está ligado a restabelecimento espiritual, restabelecimento social. Nossa lição tem o objetivo de apresentar o significado da visão do Vale de Ossos Secos, porque no capítulo 37 de Ezequiel é disso que é isso que é tratado. E também essa lição vai explicar sobre a dispersão dos judeus entre as nações. E claro, ele chama de constatar o milagre do século XX, que está ligado a essa dispersão. Iniciando, a gente tem nosso primeiro tópico aqui, que é sobre o significado do Vale de Ossos Secos. É interessante a gente parar para observar que no capítulo 37, no versículo 1, a gente tem exatamente a descrição do que aconteceu com Ezequiel para ele chegar nesse momento da visão do Vale de Ossos Secos. Versículo 1 do capítulo 37 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha só, ele está falando que ele foi levado, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Ele está falando de uma visão, a visão do Vale de Ossos Secos. Quando se tem a visão, não é uma situação que acontece quando a pessoa está dormindo. Ela está acordada, mas ela é levada pelo Espírito a esse momento, a ver essas situações. Esse vale de ossos secos que Ezequiel via não era um vale real, uma coisa física que estava ali em algum lugar. Não, era uma visão para quê? Para dizer alguma coisa e para explicar alguma coisa. Por isso ele teve essa visão do Vale de Ossos Secos, porque Deus queria dizer alguma coisa, Deus queria explicar alguma coisa. E a forma de explicar foi levando ele a ver, a ter essa visão. Ele está acordado e ele é levado pelo Espírito a ver aquilo que Deus queria que ele visse. Esse é basicamente o conceito de visão. Então, e o Senhor me levou em espírito, comprovando que é uma visão. E ele foi conduzido em visão e colocado em meio de um vale de ossos secos, no meio de um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos, a gente vai ver que o objetivo da lição é apresentar o significado do vale de ossos secos, que é o significado da visão. Por que ele se encontrou no meio de um vale de ossos secos? Porque Deus queria, como já disse, mostrar alguma coisa, dizer alguma coisa e explicar alguma coisa. E o que Deus queria explicar? Deus queria explicar sobre o povo de Israel, a condição em que eles se encontravam.
uma forma que Deus teve para explicar, para deixar claro, levar ao entendimento. Mas por que eles estavam assim? Por que o povo de Israel estava sendo representado por um amontoado de ossos secos em um vale? Estava assim representado para mostrar a consequência do afastamento, de ele ter se afastado de Deus. Porque quando ele se afasta de Deus, ele sai da proteção de Deus. Ele fica vulnerável. Não é que aquilo fosse literalmente um castigo de Deus por pura maldade. Não. As pessoas saíram da proteção de Deus e ficaram vulneráveis. E isso não aconteceu em um único dia, em um único momento. Não. Isso é resultado de uma sequência de coisas, de muitos anos, de uma vivência, de uma prática constante. Chega um momento que Deus vem aplicar a disciplina, dizer a forma correta de viver e que o que fazemos tem consequências. Então eles estavam sendo comparados, amontoado de ossos secos, por quê? Porque eles tinham se afastado de Deus, eles estavam como que mortos, na visão eles estavam mortos mesmo, e há muito tempo, porque os ossos estavam sequíssimos, esse é o termo usado na Bíblia, e sem nenhuma esperança, estavam ali e já fazia algum tempo. Eu vou ler o início do texto que diz, já ali o versículo 1, o versículo 2 diz: Deus me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Essa era a condição. O povo de Israel estava numa situação que não tinha mais jeito, humanamente era o fim, tinham morrido e só restavam os ossos. Eles pensavam assim, de certo modo eles pensavam assim, a gente vai ver isso depois. O versículo 3 diz, o Senhor disse, Jeová disse para Ezequiel, e me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então, esta era a situação do povo de Israel. Assim, Deus estava comparando o povo de Israel a um vale, a um amontoado de ossos secos em um vale. E essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão, com antecedência, a restauração nacional do povo de Israel. Mas não fala só de restauração nacional, da situação política nacional, de como eles se encontravam, que estavam cativos, mas também restauração espiritual. A gente indo fazer uma observação de maneira mais ampla, a gente vai perceber que esse texto se aplica ao povo de Israel, isso é indiscutível, mas a gente pode fazer uma contextualização com a igreja, com outro povo de Israel, porque a igreja é comparada ao povo de Israel. Quando eu digo igreja, eu estou falando todo, é comparado ao povo de Israel, mas dentro desse todo tem vamos dizer assim, o específico, tá? Que é a igreja que está em condição apta diante de Deus, vamos deixar dessa forma. Então tem o todo e tem a parte dentro do todo. Então está falando de restauração, tanto do povo de Israel quanto da igreja. Então possibilidades de restauração, dizendo que Deus vai restaurar, dizendo que Deus vai agir, dizendo que Deus vai sempre estar disponível a fazer alguma coisa, sempre quer fazer alguma coisa, sempre vai fazer alguma coisa. Só que tem questão de tempo. E a nossa forma de contar o tempo é diferente da forma que que Deus tem para contar o tempo. A gente vai ver isso adiante também. O significado. O que significa esse vale de ossos secos? Dos versículos 11 até o versículo 14 da nossa leitura bíblica, a gente tem essa situação explicada. Ele vai dizer que estes ossos são toda a casa de Israel. E a casa de Israel, o povo de Israel dizia assim, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Os nossos ossos se secaram, a gente não tem mais esperança, a gente está no cativeiro aqui na Babilônia. Isso não aconteceu só na Babilônia, mas aconteceu também com a Assíria. A Assíria começa nesse processo de levar o povo cativo, é uma espécie de elemento que Deus usa para castigar o povo, para ensinar o povo. Isso em 722 a Síria faz esse processo lá no Reino do Norte. Depois em 605 Babilônia por meio de Nabucodonosor lá no Reino do Sul, em Judá. E o povo dizia assim, os nossos ossos se secaram, a gente não tem mais esperança, nós estamos cortados, nós estamos desligados de Deus, separados, estamos esquecidos, estamos mortos. Então, com base no que as pessoas diziam, Deus fez a comparação com o vale de ossos secos. E aí Deus diz no versículo 12, mas eu abrirei as vossas sepulturas, já que vocês estão mortos com os ossos secos, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu vou trazer vocês da situação do local em que estão para o local onde vocês estavam,
e vocês terão um novo modelo de vida, uma nova forma de vida. Vocês não vão mais viver da forma errada que viviam. E vocês vão saber que eu sou o Senhor. Este é o significado da visão do Vale de Ossos Secos. Esse texto pode ser tranquilamente contextualizado com a igreja. Porque Deus sempre está disponível a mudar o modo em que a pessoa está vivendo, a restaurar, a trazer de volta, a colocar no caminho correto. O nosso terceiro subtópico, ele traz as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. Está lá em Oséias capítulo 6. Deus permitiu que o povo fosse cativo, fosse levado cativo. Ele fez a ferida. Por que o povo foi levado cativo? Porque o povo desobedeceu a Deus, ignorou aquilo que Deus dizia, mandou em outros caminhos, abandonou Deus. O povo se afastou de Deus, preferiu andar pelos seus próprios caminhos. Romanos diz um negócio bem interessante lá em Romanos capítulo 1, versículos a partir do 19. Ele vai dizendo a situação do homem. Ele vai dizendo como é que o homem preferiu viver. O homem que eu digo raça humana. Como é que preferiu viver separado de Deus, ignorando Deus? O povo de Israel também prefere ir após outras culturas, outros povos, outros costumes, ídolos, outras práticas, e deixar a prática que tinha com Deus, o conhecimento que tinha acerca de Deus, tinha experiências com Deus, sabia como é que Deus trabalhava e do que ele era capaz, quantas provisões, quantas providências Deus tinha manifestado a favor do povo. Mas mesmo assim o povo deixou Deus. Mas Deus, nas suas promessas, ele diz, ele fez a ferida e ele vai curar a ferida. Oséias capítulo 6, versículo 1. A gente tem um povo rebelde, um povo de coração endurecido, mas que Deus estava ali aplicando uma disciplina a este povo. Não era para sempre. Não ia ficar, como eles achavam, mortos, ossos ressequidos, situação sem definição, ou melhor, situação que já perdida, sem esperança, como eles dizem no versículo 11. Não, eles não iam ficar assim. Deus logo adiante fala que ele vai mudar tudo. Aquilo foi só um período pedagógico, um período de ensino. Foi um período duro? Foi, mas foi um período de ensino. Às vezes a situação que Deus usa, ela costuma ser, ela é dura com as pessoas, com a gente, seja lá com quem for que Deus esteja tratando. Mas o objetivo principal é ensinar, é dizer como é que deve ser, a vida deve ser vivida, a vida cristã, a vida da igreja, como é que deve ser vivida. Deus, ele tem uma preocupação em ensinar, em me levar, em nos levar a andar num caminho da forma correta, em um caminho específico. Essas são as promessas de Deus nesse texto. Restauração. Para o povo de Israel, restauração nacional, mas também restauração espiritual. Para o povo de Deus, dito igreja, a restauração principalmente espiritual, que é o mais importante na vida cristã. Uma vida espiritual de acordo com o plano de Deus, com a vontade de Deus, com o querer de Deus. Uma restauração espiritual é o que o crente precisa, é que o cristão precisa querer, independente de outras restaurações. Essa deve ser a prioridade. Ainda que a gente pode pensar assim, e até pode dizer, ainda que o povo estivesse como um vale de ossos secos, como um amontoado de ossos secos num vale, Deus restauraria o povo. Deus tinha um compromisso com o povo. Eu sempre digo isso. Deus dizia que vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Esse é o nosso acordo. Está fechado. É assim que vai ser. Vocês querem? Queremos. Então é assim que vai ser. Então aquele povo era o povo de Deus e aquele Deus, Jeová, era o Deus daquele povo. Mesmo o povo fazendo algumas práticas que não devia, Deus continuava mantendo-se como Deus deles, e para que isso fosse efetivado, eles não abandonassem, não rasgassem todo o conceito, digamos assim, Deus os trazia de volta, dava a punição ou a orientação, o castigo, vamos dizer assim, mas era sempre com o sentido de ensinar, de melhorar, no sentido pedagógico. Deus pode fazer, Deus está disponível. Deus faz o mesmo com a gente hoje, com a igreja. Deus nunca vai deixar, Deus não nos vai deixar sem condição de restauração se a gente se disponibilizar para isso. A gente quer ser restaurado. Não, Deus diz, não, eu não quero mais vocês. Não quero mais, vocês não me interessam mais. Já pecaram. Não, ele sempre dá essa possibilidade. É claro que ele também mostra que a situação está errada e tem que ser mudada. E ele mostra a maneira dele. A cena do Vale de Ossos Secos, ela pode estar, como já disse, associada à igreja. Essa associação é tranquilamente possível de ser feita. E a gente pode ver hoje
que existem pessoas que até têm o nome de Deus nos lábios, até, vamos dizer assim, professam, falam, citam, consideram, destacam o nome de Deus, mas, ou até igrejas que fazem isso, lideranças que fazem isso, no meio cristão, de modo geral. Mas, é claro que não são todos, mas existem situações assim, mas é pura ortodoxia, é pura prática, é pura formalidade, maneira de agir nas quatro paredes, dentro do meio cristão, no grupo cristão, mas não é o que realmente vem do coração, é mais só um vale de ossos secos. Tem igrejas que são assim, são um vale de ossos secos. E a gente pode observar isso lá em Apocalipse, igreja de Sardes. A igreja de Sardes é essa referência, é também essa referência. Você pode conferir lá em Apocalipse, logo no início do livro, tem lá carta às igrejas e quando destaca a igreja de Sardes, ela se enquadra nessa situação, é como sendo um vale de ossos secos. Eu via sempre ali na ortodoxia, um negócio formal, fazendo aquela situação formal, vivendo aquilo ali, mas não tinha nenhuma mudança, nenhuma transformação, precisava de restauração. Uma pergunta interessante é: esses mortos podem reviver? Esse tipo de gente, esse tipo de ajuntamento, esse tipo de igreja, esse tipo de pessoa, de liderança, seja lá quem for, essa fala que foi dita aos ossos lá, pode ser aplicada a eles? Pode. Esses mortos podem reviver. Essas pessoas que vivem nesse tipo de vida podem mudar de vida, podem reviver, podem ser restauradas por Deus. Os ossos lá ouviram a voz de Deus, mas é claro, a gente tem que conferir isso aqui no versículo 3. Olha o que diz. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel sabia, pela experiência que Ezequiel tinha com Deus, ele sabia que Deus poderia fazer coisas extraordinárias. Ele disse: Senhor, tu sabes. É como se dissesse: tu tens todo o poder. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer esses ossos reviverem. Você pode fazer tudo isso aí e muito mais. Então, Senhor, tu sabes. E foi o que aconteceu. Jeová mostrou a situação do povo e mostrou que o povo poderia reviver, poderia ser trazido de volta, acontecer a restauração nacional do povo, que veio acontecer mais tarde, e a restauração espiritual do povo. Mas tudo isso só pôde acontecer porque aconteceu outro fato. O que Deus orientou para Ezequiel? Deus disse, versículo 4, então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Os ossos ouviram a palavra do Senhor, forma de dizer. Mas de certo modo, pode-se dizer isso. Quando a palavra foi aplicada, os ossos começaram a se juntar. Deus tem poder sobre tudo, sobre tudo. Deus pode fazer tudo. Mas alguém teve que dizer ali, alguém teve que profetizar, alguém teve que falar, alguém teve que dizer a palavra da verdade, a palavra verdadeira, dizer o que tinha que ser dito. Esse anúncio da verdadeira palavra causa a restauração, leva à restauração. Quando a palavra verdadeira é anunciada, os mortos ressuscitam. Quando na sua igreja a palavra verdadeira é anunciada, os mortos ressuscitam. A restauração acontece. Em qualquer que seja o meio, em qualquer que seja a igreja, em qualquer que seja o ajuntamento, quando a palavra verdadeira é anunciada, a transformação acontece, a restauração acontece, porque ela tem poder. Ela é como um martelo que vai quebrando a pedra, fazendo o que tem que ser feito, chegando onde tem que chegar. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz aquilo que veio para fazer. A palavra de Deus foi a palavra que Ezequiel falou. A palavra de Deus, do jeito que Deus tinha dito. Ele não inventou outra coisa, ele não falou de outro jeito, de uma forma amenizada, de uma forma que pudesse atender aos interesses de algum e não magoasse outro, deixasse todo mundo feliz, todo mundo tranquilo, tudo certo, todo mundo bem. Não, ele disse o que tinha que ser dito. No nosso segundo tópico, a gente tem sobre a dispersão dos judeus entre as nações. A gente vai falar de diáspora. E diáspora é o quê? Diáspora é basicamente vamos usar um termo bem popular, um espalhamento, o povo sendo espalhado, sendo jogado no mundo. Isso aconteceu em pelo menos dois momentos, duas situações. Isso aconteceu em 722 com a Síria, fazendo esse movimento de levar o povo cativo. Depois aconteceu em 605, com Nabucodonosor por meio da Babilônia, levando o povo cativo. Só que quando o povo volta da Síria, o povo volta desses movimentos, dessas situações de cativeiro,
nem todos voltam. Não há um ajuntamento, não há uma restauração nacional total com todo mundo se juntando ali. Mas a coisa não para por aí, porque cerca de 500 anos depois, aproximadamente 600, 500 anos depois, vem o Império Romano. Vem o Império Romano e faz a mesma coisa. E como assim? Ele espalhou o povo, aconteceu uma diáspora. O soberano, o rei, o imperador, espalhou o povo, dispersou o povo. É importante a gente ter um contexto histórico para entender isso com mais clareza. Depois que Cristo morreu, aproximadamente no ano 66, Cristo já tinha dito sobre a situação do templo, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada, destruída. Tudo foi destruído, seria destruído. Só que as pessoas, alguns não entendiam direito e aquilo ficou na cabeça de alguns, mas para outros não foi tão forte assim, não ficou tão fixado. Mas alguns tinham aquilo na mente e outros nem entendiam direito o que tinha acontecido, o que tinha sido dito. Mas por volta do ano 66, o povo que estava embaixo do domínio romano fez um movimento, uma revolta. O povo de Israel estava sempre fazendo revoltas quando eles estavam sob o domínio de alguém. E eles quase sempre estavam sob o domínio de alguém, porque sempre estavam fazendo o que não devia ser feito e Deus estava sempre deixando que coisas acontecessem. Eles estavam saindo da proteção de Deus e as coisas iam acontecendo com eles. Resultado das suas práticas. E neste momento eles estavam sob o domínio romano. Roma dominava o mundo. Era, teoricamente, vamos dizer assim, a dona do mundo de então. E por volta do ano 66, como já disse, tem uma revolta lá na região da Judéia, em Jerusalém mais especificamente, contra o Império Romano. E o imperador Vespasiano manda o general Tito, que era seu filho e que mais tarde vai se tornar também imperador, manda o general Tito conter essa revolta lá na Judéia, lá em Jerusalém, e eles sitiam Jerusalém. E Jerusalém fica sitiada por 3 anos, ou aproximadamente 3 anos. Quando o exército romano vem chegando, quem via o exército chegando e lembrava da profecia que dizia quando chegar a desolação, quem puder, fuja para os montes, as grávidas, porque vai ser tempo difícil, vai ser difícil de fugir. Se for no inverno também difícil, se for no sábado também difícil, tem suas dificuldades. Então, as pessoas que lembravam do que tinha sido dito por Cristo, fugiam. Quem conseguia fugir, fugia, e outros entraram para dentro da cidade. Alguns pensavam até, e Flávio Joséfo, um historiador judeu, destaca isso na história dos Hebreus, destaca muita coisa na história dos Hebreus, que isso não aconteceria porque como é que Deus ia deixar destruir tudo aquilo, destruir o templo? O templo era uma referência de Deus com eles. Destruir o templo, Deus não permitiria isso. Pois é, mas permitiu. E já tinha sido profetizado antes por Cristo que isso aconteceria. Então, Jerusalém estava sitiada, ficou assim por uns 3 anos, e quando o povo já estava, vamos dizer assim, morto de fome, desesperado, sem solução, definhando, o exército romano invade Jerusalém, destrói tudo, mata muita gente, mata homens, mulheres, crianças, velhos, mata tudo que eles vão encontrando pela frente, destroem tudo, colocam fogo em todas as estruturas. Há relatos de que foram mortos cerca de 500 mil pessoas. Foi uma destruição arrasadora. E destroem, põem fogo no templo, levam tudo que podem, destroem tudo, reviram as pedras, cumprindo-se a profecia de Cristo, reviram as pedras porque com fogo o ouro ia derretendo. Era um templo extraordinário, ornamentado com muitas riquezas. Então o ouro que revestia parte do templo, ele ia derretendo e ia caindo pelas frestas, e eles iam depois revirando tudo para tirar o ouro que ficou ali. Então cumpriu a profecia de Cristo que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, tudo destruído. Essa foi a grande dispersão. E eles ficaram dispersos por cerca de 1800 anos, aproximadamente, até que Deus trabalha no tempo dele este renascimento, esta restauração. E a gente vai ver agora no subtópico 2 que Israel renasce. E esse retorno dos judeus, a que se refere a profecia, ele diz respeito à segunda diáspora, que é essa que eu falei do Império Romano, que foi a mais longa. Juntando tudo, eles ficaram mais de quase 2.500 anos espalhados, juntando desde lá da Síria, Babilônia, e agora esse período dá cerca de 2.500 anos de dispersão, de diáspora,
viver sem pátria, digamos assim, ou viver acossado, e muito desse período, a maior parte dele sem pátria, espalhado no mundo. Mas Deus tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo, que não é o nosso tempo. Às vezes Deus faz coisas que a gente queria que fosse do jeito que a gente queria, que fosse no nosso tempo, dentro dos nossos interesses, das nossas vontades, mas não, Deus faz diferente, Deus faz no tempo dele. Normalmente não é o nosso tempo, é quando ele acha que é o tempo certo de fazer. E Deus então traz de volta, lá em 1948, mais especificamente em 47, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, que começou em 39 e foi até por volta de 45, Deus começa ali, já tinha começado e começa a executar o seu plano de restauração de Israel. Em 47, na ONU, vamos dizer assim, instituído novamente, é votado o retorno, é votada a instituição do Estado de Israel, permissão de que eles voltassem ao seu lugar, a fundação novamente do Estado de Israel. Só que isso trouxe problemas com os vizinhos que já estavam lá e já estavam estabilizados naquele lugar. Teve problema, e tem até hoje, você sabe disso, mas foi no tempo de Deus. Desde então, desde 48, Israel se torna uma nação soberana, uma nação de fato. Eles já existiam, mas estavam dispersos, e de direito agora, porque agora eles existem com documentos oficiais das Nações Unidas. Mas foi no tempo de Deus. Eles ficaram quase por volta de 2.500 anos, 2 milênios e meio espalhados, ou acossados em estado de tensão. 1.800 anos aproximadamente ficaram dispersos por causa de Roma. O nosso terceiro subtópico vai falar sobre a restauração nacional. Eu já falei ainda há pouco sobre a restauração nacional, que ela aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Ela veio trazer essa execução do plano de Deus, da profecia que tinha sido dita há muito tempo, há algum tempo, ou há muito tempo mesmo, sobre o povo de Israel. Deus estava trazendo de volta. Aqui a gente tem, na nossa leitura bíblica, a gente tem sobre essa restauração de Israel. Tanto restauração nacional, aconteceu agora, em 48, quanto a restauração espiritual. Está nos planos de Deus, sim. Eu quero chamar a atenção para um detalhe interessante. Sobre esse assunto e outros assuntos que falam de escatologia e afins, a gente costuma ouvir, com uma certa frequência, espiritualização, vamos chamar assim, de textos bíblicos. Quando as pessoas espiritualizam o texto bíblico, as pessoas estão manipulando o texto bíblico para dizer o que elas sentem. Às vezes o texto bíblico não diz exatamente aquilo que elas estão dizendo, mas elas entendem aquilo, elas acham que é aquilo, e elas pegam o texto bíblico e dizem que o texto bíblico está falando exatamente aquilo. Então, quando nós espiritualizamos o texto bíblico, nós manipulamos este texto para dizer que nós sentimos, e isso é errado. O texto bíblico, a Bíblia é simplesmente a Bíblia é a Bíblia e ponto. A Bíblia tem um sentido e ponto. Não tem esse negócio de cada um dizer que é de um jeito. Não, a Bíblia é aquilo que é. E se eu não tenho certeza, eu não dou garantia. Eu não posso dizer, se a Bíblia não fecha questão sobre um determinado assunto, eu não posso fechar questão sobre aquele assunto e dizer que aquilo é desse jeito, se a Bíblia não está dizendo que é exatamente desse jeito. Nem está apontando possibilidades de dizer isso. Possibilidades claras, fundantes, estruturantes. Eu posso até entender que são possibilidades, mas pode não ser. Vamos para o nosso terceiro tópico. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre o milagre do século XX. Você já deve ter entendido que o milagre do século XX é a restauração nacional de Israel. O nosso primeiro subtópico diz assim: o testemunho de Deus para o mundo. É interessante que Israel é uma testemunha contínua do que Deus pode fazer, do que Deus faz, do poder de Deus, da ação de Deus sobre a terra. Eles têm uma vida de acompanhamento por Deus, e Deus sempre agindo e mostrando para eles, e eles têm na história toda essa ação de Deus. Os seus antepassados passaram na tradição oral, e eles têm isso na escrita, eles têm isso de várias formas, e isso foi passado para o mundo. Mas eles são uma referência de gente que viveu experiências com Deus extraordinárias. Mas mesmo assim, eles rejeitaram Cristo
porque o Cristo não veio do jeito que eles pensavam que viria, do jeito que eles queriam para o contexto do momento. Isso é um problema, porque a gente precisa entender, e eles tinham esse entendimento, mas eles não queriam aceitar, queriam pensar de outra forma, eles não queriam um Cristo que transformasse vidas, que mudasse vidas. Eles queriam um Cristo que libertasse do jugo da opressão do Império Romano. Deus, é importante a gente pensar que Deus está no controle. Deus está no controle sempre. Ele deixa as coisas acontecerem, ele deixa as pessoas fazerem o que elas pensam que estão fazendo por conta própria, ou até que de certo modo estão fazendo. Deus deixa fazer, mas Deus está no controle, Deus está vendo. Chega um momento em que ele diz, não, daqui não passa, agora eu vou agir, agora eu vou fazer. Vocês passaram dos limites, ou vocês precisam receber isso, ou tal povo não pode mais viver sobre a opressão deste outro povo. Então Deus está no controle. Ou tal pessoa, tal líder não pode mais fazer o que vem fazendo. Deus está no controle e ele até deixa a coisa acontecer, algumas coisas acontecerem. Isso para muita gente é difícil de ser digerido, entendido. Por que ele está no controle e deixa isso tudo acontecer? Não é que ele seja o responsável por isso, por essas coisas ruins que acontecem, não, pela maldade do homem. A maldade do homem é a maldade do homem. O nome já diz, maldade do homem. O termo já diz. É o homem que faz, tentando chegar em alvos e objetivos que são os seus interesses particulares próprios ou de grupos. Mas não é Deus que faz isso. É o homem que faz isso. A promessa de Deus garante a existência de Israel até o fim. Você já percebeu que são muitas tentativas de parar, de exterminar, de eliminar Israel? Isso aconteceu em vários momentos, mas isso nunca se efetivou. A promessa de Deus é que Deus vai estar com Israel até o fim, com a igreja também. A promessa de Deus para a igreja é que ele estará com a igreja até o fim. É que ele estará com a igreja, independente do que acontecer. Independente do que acontecer, ele continua sendo fiel à igreja. Ele está com a igreja. Às vezes nós procuramos outros meios para facilitar a ação de Deus, para dar uma mãozinha para Deus, digamos assim, porque achamos que temos que agir de determinadas formas para influenciar em algumas situações, mudar algumas coisas. De certo modo, algumas nós até podemos fazer, mas não vai mudar, não vai fazer aquilo que Deus deveria fazer, aquilo que é a responsabilidade de Deus. Deus sempre vai ter o controle na mão e na hora que ele quiser intervir, ele vai intervir. No nosso segundo subtópico, nós temos o status de Jerusalém entre as nações. A gente está falando, essa lição vinha para explicar a dispersão dos judeus entre as nações. Nós já falamos sobre a dispersão, né? Síria, Babilônia, Roma, e agora para constatar o milagre do século XX, que é a restauração nacional de Israel. O nosso segundo subtópico diz o status de Jerusalém entre as nações. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem, como anunciou Jesus Cristo. O autor da revista colocou isso aqui. E sim, Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios, sendo... esse é o termo mesmo, pisada pelos gentios, até que o tempo aconteça, o tempo de Deus aconteça. E Deus planeja coisas, Deus planeja situações e tem instrumentos para executar esse seu planejamento. Como é que Israel seria colocado de novo no cenário mundial, depois de ter saído há muito tempo atrás? Ser uma nação de povos errantes, que iriam tentando se adequar a várias situações para continuar vivo. Deus tem seus planos e usa seus meios, seus instrumentos para executar os seus planos. E, como já disse, em 47, na ONU, é votada a fundação do Estado de Israel. Ele volta ao cenário mundial. Isso é traçado. Mas quando chega em 67, 1967, portanto, 20 anos depois de ser criado, ele ainda trabalhava, lutava para ter o seu espaço garantido, para reconquistar seus territórios. Em 67, na Guerra dos 6 Dias, que tinha vamos dizer assim, uma liga de povos árabes contra Israel, uma guerra relâmpago de literalmente 6 dias, enquanto eles se preparavam, essas nações se preparavam para ir para cima de Israel, Israel reage de forma rápida, numa ação relâmpago, e
destrói parte da estrutura daquele povo, eles ficam sem condições de combate. E ele toma os territórios que vamos dizer assim, que lhes interessa, eles se firmam no cenário mundial, como nação. Eles se fazem, vamos usar um termo aqui, se fazem respeitar pelos outros. Porque os outros ficam sem estrutura, de certo modo, sem estrutura para combater com eles. Tiveram que refazer sua estrutura, isso veio depois. Aí parou o tempo dos gentios de pisar em Jerusalém, porque eles reconquistam Jerusalém. O tempo dos gentios para aí. E essa ação do povo de Israel, ela é marcante. Ela está dentro do projeto de Deus, dentro da ação de Deus, de reinserir o povo no cenário mundial, de trazer a restauração nacional do povo de Israel. Mas aí a gente tem agora a restauração espiritual, que é o nosso terceiro subtópico. Restauração espiritual. Quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. O povo judeu ele vai ter que, de certo modo não, ele vai ter que entender o Cristo que veio era o que eles esperavam, era realmente o Messias. E quando isso for realmente entendido, a coisa vai mudar de figura, vamos dizer assim. Ou seja, quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus, aí ocorrerá a restauração espiritual. Isso está muito ligado a outros eventos que acontecerão, inclusive eventos da lição passada, Gog, Magog e depois Armagedon. Tudo isso está muito ligado. Repito, quando o Espírito de graça e de súplica vier sobre Israel, quando eles entenderem que eles precisam de Jesus, de Cristo, que aquele que veio, eles deixaram, eles mataram, eles não quiseram, aí sim ocorrerá a restauração espiritual. Mas é importante a gente entender que já existe muito judeu que já entendeu isso, que já fez essa opção por Cristo, que já recebeu Cristo em sua vida. Existem muitos judeus que já fizeram isso. É uma população considerável. Eles têm essa... Cristo veio, eles estavam aí na preferência, vamos dizer assim, mas eles não quiseram, por isso eles foram, vamos chamar de cortados. Jesus, a videira, eles foram cortados e foi enxertado quem? Os gentios. Nós fomos enxertados tendo essa condição de agora filhos. Mas os judeus novamente terão essa chamada, essa oportunidade, esse momento quando, como já disse, o Espírito de graça e de súplica chegar e eles entenderem que eles precisam, que eles rejeitaram Cristo, a coisa vira a favor deles. Ele vem para agir a favor do seu povo, porque ele não deixa o seu povo abandonado. Ele não deixa Israel abandonado, ele não deixa, ele quem? Jesus. Não, Deus não deixa a sua igreja abandonada, ele não nos deixa abandonados. É interessante a gente pensar e entender que o povo de Israel ele deixou escapar esse momento, que foi um momento interessante para eles, um momento deles, eles deixaram escapar. Talvez por orgulho ou outro sentimento, por achar que eles eram importantes demais para Deus e que aquele que veio não satisfazia aquele que é Jesus. Os seus interesses, eles deixaram passar. Mas nós que somos gentios, não podemos deixar passar. Eles deixaram passar e Deus não os poupou. Primeiro, a igreja, nós estamos falando de restauração, restauração espiritual. A igreja precisa de avivamento. Avivamento, vida. Mas é interessante a gente perceber também que não existe avivamento sem retorno à palavra. Não existe avivamento, vamos dizer assim, de fachada, de brincadeira, de oba-oba, de diversão, de efeitos especiais, vamos dizer assim. Não. Avivamento é mudança, é vida, é restauração, mas não pode haver avivamento se não houver retorno à palavra. Quando eu digo retorno à palavra, eu falo a palavra verdadeira. Retorno à palavra de Cristo, a palavra de Deus. É preciso retornar à palavra para que haja avivamento. E, quando isso acontece, até a nossa concepção acerca de avivamento, ela muda. As pessoas pensam que avivamento é uma coisa momentânea, pontual, mas é muito mais que isso. É uma vida constante de mudança, de restauração. Uma vida restaurada, com constância. Outro ponto interessante para a gente observar
é que o pecado faz com que nós nos distanciemos de Deus. Nós deixemos de ter aquilo que Deus tem para nós. Observe que isso ocorreu com o povo. O pecado do povo fez com que o povo se distanciasse de Deus e deixasse de ter aquilo que Deus tinha para eles. Eles ficaram com o cativeiro, com a diáspora, com a vida difícil, longe de Deus. O pecado faz isso. Fez com eles, pode fazer com a gente também. Faz com qualquer um. O pecado faz com que nos distanciemos de Deus e deixemos de ter aquilo que Deus tem para nós. Deixamos de receber aquilo que Deus tem para nós. Dessa forma, nós deixamos de receber o melhor de Deus. E vale dizer aqui que quando eu digo o melhor de Deus, eu não estou falando exatamente de riqueza, de dinheiro, de posses, coisas do tipo. Não. Quando eu digo o melhor de Deus, é vida restaurada, é vida cristã com Deus, é a vida do jeito que Deus quer, no plano de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Transformação, restauração. Eu não estou falando de valores, de dinheiro, de riquezas. Não estou dizendo que isto é o melhor de Deus. Quando eu falo o melhor de Deus, eu estou falando de restauração, vida com Deus. Nós somos chamados para ser restaurados, para ter contato, comunhão com Deus. Esse é o ponto principal do cristão. Outras coisas são outras situações que podem vir ou não. Isso não é o foco principal, não deve ser o foco principal da vida cristã. E eu quero fechar com uma pergunta que eu me fiz e quero fazer a você também. Quero lhe dar essa oportunidade de pensar como eu pensei. Você, depois dessa lição, você professor, você aluno da escola dominical, ou você que não é nem professor nem aluno da escola dominical, mas que vê este vídeo, você é apenas um amontoado de ossos secos? Ou não? Qual é a sua situação? Você não é um amontoado de ossos secos? Você está vivo? Você está bem, restaurado? Ou não? Você acha que é um amontoado de ossos secos? Morto? Sem possibilidade nenhuma, sem esperança? Mesmo estando dentro do meio cristão, do grupo, dentro do que chamamos de igreja. E sugiro a você, pense sobre isso também. Isso pode ser importante para a sua vida. Não responda agora, se não for o caso, se não der para responder agora, responda depois, mas pense sobre o assunto. Quero agradecer a todos que ouviram, que assistiram este vídeo. Tenhamos todos uma boa aula. Que Deus abençoe as nossas vidas para entender melhor esta lição, entender melhor o texto bíblico e não só entender, mas fazer a aplicação em nossa vida, que é fundamental. Bíblia tem que ser aplicada, texto bíblico tem que ser aplicado. Se não for aplicado, não tem funcionalidade, não serve para nada. É só como ler um livro ou falar de algum assunto que falou agora, daqui a pouco já não tem mais importância, saiu do ambiente, já tudo foi esquecido, deixado de lado, nada mais importa. Tem que ter aplicação, porque o evangelho ele confronta, o evangelho confronta, então tem que ter mudança, tem que ter mudança, tem que ter aplicação. Bíblia tem que ter aplicação, Evangelho tem que ter aplicação. Obrigado a todos.